A doutora Selena trabalha num escritório chamado Prado Queiroz Advogados, que é especializado em direito tributário, e eu tenho a honra de trabalhar com ela nesse escritório, cuidando da parte criminal. Alguns aqui sabem que eu atuo na área criminal, além de mexer com essas questões de direitos culturais. E fiquei muito agradecido quando expus a ela a ideia desse nosso projeto de fazer a palestra, e ela aceitou, porque em outros eventos que nós organizamos, não aqui, mas fora, que envolvia essa discussão, nós encontramos muitas dúvidas, principalmente de autores, de pessoas que trabalham com a criação, e que tinham questionamentos a fazer a respeito da preparação, da melhor forma de enfrentar, vamos dizer assim, esse universo complicado que é o universo fiscal. E a doutora Selena gostou do projeto, abraçou a ideia, e eu tenho certeza que ela vai passar para vocês muitas informações importantes, né? Vocês sabem que quando a gente fala de cultura no nosso país, principalmente cultura e educação em geral, né? Na esfera criminal, todo mundo costuma dizer, você abre o jornal, vê a televisão, conversa na rua, as pessoas dizem assim: a educação e a cultura são a resposta para o crime. Isso para mim é muito importante, porque afinal eu trabalho na área criminal, eu queria saber também qual que é a resposta para o crime, né? Para combater a criminalidade. E aí dizem, a cultura e a educação. Aí você pergunta, mas que cultura e que educação? Aí ninguém consegue dar a resposta. Então, curioso, eu comecei a mergulhar nesse universo, além também de gostar dessas questões de que envolvem literatura, eu gosto de escrever e tudo mais. E tenho trocado muitas ideias com a doutora Selena, principalmente porque nós descobrimos que desde a fundação da nova república, isso em 85, todos os presidentes, sem exceção, o último ministério a ser nomeado, a ser escolhido, o último ministro a ser escolhido é o ministro da Cultura. Se vocês forem fazer essa pesquisa, isso aconteceu no atual governo, isso aconteceu na gestão anterior, na outra anterior gestão também, e assim até o primeiro governo da chamada Nova República, que começou ali pelos anos 80, meados dos anos 80, como vocês sabem. Então, quando se fala que cultura é importante, que a cultura desenvolve a cidadania, que a cultura é o caminho para combate da criminalidade, nós temos que tomar muito cuidado para saber o que efetivamente é essa cultura, que não é a discussão que nós vamos ter aqui hoje, mas como é que a gente trabalha essa cultura. E isso é uma discussão que nós vamos ter aqui hoje, porque um dos grandes problemas, eu não sei se vocês já advogam nessa área, mas que vocês, se vierem advogar nessa área, vão enfrentar, é justamente as dúvidas que os autores, que os criadores, que as empresas, as editoras, né, possuem com relação vamos dizer assim, a lidar cotidianamente com questões que envolvem a relação entre criação e tributação. Então, para isso, eu já falei demais, né? Todo mundo querendo ouvir a nossa palestrante, eu vou passar a palavra imediatamente a ela, para que ela dê início à exposição, desde já agradecendo a presença aqui. Vamos lá, eu sou advogada, eu fiz pós-graduação na GV, me formei na PUC e fiz pós-graduação em Direito Tributário na GV. Comecei agora um MBA em Gestão Tributária na FIPECAF, que é um instituto da USP, da FEA USP.
e gosto muito de tributário. A cada dia eu aprendo mais, é algo instigante, porque as leis mudam com uma velocidade assim absurda, e eu vou passar um pouquinho para vocês do que eu pincelei mesclando direitos culturais e planejamento fiscal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar pelos direitos culturais. Os direitos culturais, eles são muito abrangentes e eles lidam e se referem à liberdade do indivíduo em participar da vida em sociedade, no âmbito cultural, também exercer as suas próprias atividades culturais, praticar atos de cultura ou expor suas ideias, enfim, e para esse lado mais de arte, para uma parte mais científica de sua própria autoria. Os direitos culturais, eles abrangem tanto a proteção moral como a proteção patrimonial. Por quê? A proteção moral refere-se ao indivíduo como pessoa e está relacionado às suas próprias ideias. E o patrimonial refere-se ao valor, enfim, à remuneração que esse artista, esse autor, acaba recebendo ante a sua prática cultural e ao desenvolvimento das suas atividades. Como é muito bom nós lembrarmos, porque é um tema bastante interessante e se refere ao direito cultural, nós vamos falar agora um pouquinho dos direitos autorais, que é um direito cultural mais individualizado, tem um caráter mais individual. Tanto as pessoas jurídicas como as pessoas físicas podem ser autores de obras intelectuais, científicas, artísticas, enfim. E essas pessoas, elas têm essa proteção moral e patrimonial e, a partir da prática dessas práticas culturais, elas recebem valores a título de suas criações, né? Essa exploração das suas criações acaba trazendo um retorno financeiro para essas pessoas jurídicas ou para as pessoas físicas. No Brasil, nós temos a Lei de Direito Autoral, que é uma lei de 98, a Lei 9.610, que está em vigor, e ela regulamenta todo o campo do direito autoral de uma maneira bem detalhada e tenta observar todos os detalhes e nuances do direito autoral. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, mais para frente, nós vamos falar sobre a tributação das pessoas jurídicas que são protegidas por essa Lei 9.610 de 98, que diz respeito aos direitos autorais, mas lá na frente a gente vai acabar adentrando nesse mérito. Vamos lá, vamos para o leãozinho, para as moedas, para os gráficos, vamos falar um pouquinho de tributo. Os tributos no Brasil são bem diversos, versáteis, eu diria, tanto na esfera municipal, estadual e federal. Para a gente entender os tributos, a gente vai primeiro no cerne da questão, no conceito de tributo, que consiste numa prestação pecuniária compulsória, expressa em valor ou moeda que se possa exprimir, que não constitua sanção pela prática de qualquer ato ilícito. Na verdade, o Estado, o município e a União, eles acabam criando uma relação jurídica com o sujeito passivo, eles figuram como sujeito ativo na relação jurídica e cobram um valor do contribuinte, quer seja pessoa física, quer seja pessoa jurídica, a título de tributo.
E esse tributo ele está vinculado a uma atividade administrativa, ou seja, as atividades que o Estado tem que desempenhar. Para ele desempenhar tais atividades, ele requer essa prestação para poder viabilizar a atividade administrativa que ele desempenha. Quando a gente fala de tributo, é bacana, além do sujeito ativo e do sujeito passivo, de nós falarmos de outros aspectos. Por exemplo, a regra matriz de incidência tributária, ela é composta pelo antecedente e pelo consequente. O antecedente se refere ao aspecto material, como, por exemplo, você é proprietário de um imóvel. O aspecto espacial, por exemplo, quando a gente fala do IPTU, a gente está falando do aspecto espacial referente a uma área urbana. E o aspecto temporal, que é o dado momento em que o tributo, ele pode, na verdade, é constituído o crédito tributário, ou o tributo em si, e nesse caso seria no dia 31 de todo dezembro de cada ano, quer dizer. E a outra parte, que é a parte consequente, refere-se ao aspecto pessoal, como eu já disse para vocês, que engloba tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo. Nesse caso, o município e o proprietário do imóvel urbano. E além desse aspecto pessoal, há também um aspecto quantitativo, que refere-se tanto à base de cálculo quanto à alíquota do tributo que vai ser cobrado. Os tributos no Brasil, geralmente as pessoas encaram os tributos como impostos. Elas acham que são sinônimos. Vulgarmente ficou conhecido o tributo como imposto, mas na verdade não é exatamente isso, porque o tributo ele é dividido em algumas espécies. Por exemplo, nós temos os impostos, que são IPI, ICMS, temos também as taxas, taxa de iluminação, temos também a contribuição de melhoria, a contribuição especial e o empréstimo compulsório, que não é tão comum. Para a gente falar dessas espécies dos tributos, a gente tem que falar também da função que o tributo desempenha no Estado, no município e na União. A gente tem a função fiscal, a função extrafiscal e a função parafiscal também. Para a gente detalhar um pouquinho quais são essas funções, a função fiscal é quando o Estado, o município ou a União tem a intenção de arrecadar recursos financeiros em prol do Estado, para que ele possa desempenhar as atividades administrativas corriqueiras dele. A função extrafiscal é uma função que pode ser encarada como uma intervenção na economia. Em alguns setores da economia, em determinado momento, é necessário que a União, por exemplo, interfira nesses setores da economia. Como, por exemplo, eles acabam utilizando o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, que pode desempenhar essa função extrafiscal. E, por fim, a função parafiscal, ela consiste na delegação da capacidade contributiva pela pessoa política, ou União, Estados, Distrito Federal e municípios. Isso, de acordo com a lei, não pode ser ao bel prazer e indiscriminadamente, que eles transferem, delegam para essa terceira pessoa de direito público ou de direito privado para arrecadar, fiscalizar e utilizar, encaixar os recursos que forem arrecadados dos contribuintes.
Se vocês quiserem, a gente pode falar, eu vou dar mais alguns exemplos dos tipos, das espécies dos tributos. Como eu falei para a gente, só lembrar que tributo não é imposto, imposto é uma espécie de tributo. As taxas, por exemplo, de iluminação, acho que na época da Marta teve aquela taxa do lixo, são exemplos que a gente pode dar das taxas. Com relação às contribuições de melhoria, a gente nota e verifica que o Estado acaba criando essas contribuições para utilizar o valor que eles vão arrecadar para efetuar essas obras públicas na região, ou no município, enfim, num determinado lugar. Tem também as contribuições especiais, que a gente pode dar o exemplo da COSIP, que é utilizada para o custeio do serviço de iluminação pública, e os empréstimos compulsórios, que são muito raros, que são instituídos mediante lei complementar, que tem a função de atender às despesas extraordinárias com um caráter que não é corriqueiro e é excepcional, como, por exemplo, aquelas decorrentes de calamidade pública, guerra externa, ou que estão na iminência de ocorrer essas guerras, por exemplo. Agora a gente vai passar um pouquinho para os regimes de tributação que a gente encontra no país. Por que é interessante a gente falar sobre esses regimes de tributação? Porque quando a gente está falando de direito cultural, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente o porquê que é interessante a pessoa jurídica adotar determinado regime de tributação. Isso por conta da vantagem, da redução do custo dos tributos de acordo com o enquadramento de cada pessoa jurídica num regime de tributação. A gente, no Brasil, tem o lucro real, que a base de cálculo do imposto ela é calculada de acordo com os registros contábeis e fiscais da pessoa jurídica, e ele consiste no lucro líquido do período apurado pelas adições, exclusões e compensações prescritas ou autorizadas pela lei, de acordo com o artigo 247 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999. Ele pode ser trimestral e pode ser anual estimado, como eu acabei colocando aqui na nossa exposição. Uma outra diferenciação que a gente poderia colocar com relação aos regimes de tributação, agora a gente vai para o lucro presumido. No lucro presumido, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido são devidos trimestralmente, caso as pessoas jurídicas sejam obrigadas à apuração pelo lucro real, aqui até desculpa a gente do lucro real, mas pelo lucro real, seguindo os seguintes percentuais de acordo com as atividades. Vocês podem notar que o percentual chega até 32% quando se trata de administração, locação ou cessão de bens e direitos de qualquer natureza. Ou seja, é uma carga tributária muito, muito alta. Com relação ao Simples Nacional, eu deixei um campo um pouquinho mais aberto, porque, em se tratando de direitos culturais, é um regime de tributação, um regime mais interessante para algumas atividades relacionadas ao direito cultural, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais a seguir aqui, quando adentrar no planejamento fiscal. O que hoje em dia as pessoas entendem por planejamento fiscal? Planejamento fiscal, ele visa a minimizar os custos fiscais
consoante as previsões legais, nada fora da lei, tudo estritamente de acordo com as leis. É algo interessante por quê? Porque a carga no Brasil, a carga tributária no Brasil é absurda. Ultrapassa os 36% e encontra-se na casa dos 30% desde 2010, 2011, e a gente já está em 2015 e isso só tende a aumentar. Essa carga tributária, na verdade, a gente acaba chegando no resultado dela, nos 36%, quando a gente divide a arrecadação pelo PIB do respectivo ano. Então, o planejamento fiscal é uma ferramenta que tem sido muito utilizada. Claro, em alguns casos, o fisco tenta desconsiderar esse planejamento fiscal, mas se ele estiver dentro da lei, enfim, e tiver outros significados e objetivos, além de minimizar os custos fiscais, é totalmente permitido e legal. Como a gente pode utilizar esse planejamento fiscal na esfera do direito autoral? A gente pode, como eu disse, o Simples Nacional é uma ferramenta que pode ser utilizada para as pessoas jurídicas e também para os empresários, pelos microempreendedores. Depois a gente vai chegar direitinho no conceito de microempreendedor. É um regime vantajoso do ponto de vista tributário para as pessoas jurídicas e físicas adotarem. E além desses regimes, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, a gente também pode mencionar os incentivos fiscais que têm o condão de fomentar, desenvolver a cultura no país, tanto no âmbito federal, quanto estadual e municipal. Mas, para o final, eu vou exemplificar para vocês com algumas leis que mostram que no país há esse incentivo, às vezes um pouco torto, às vezes um pouco escasso, mas que existe. A gente, quando fala em pessoas que acabam cedendo o direito patrimonial, o direito autoral, a gente pode pensar numa forma recente, que foi criada em 2011, instituída em 2011 pela Lei 12.441, que é a EIRELI. A EIRELI é uma forma de constituição de uma pessoa jurídica de uma forma interessante do ponto de vista tributário. Antes da gente adentrar no regime, na constituição em si da EIRELI, é interessante nós ressaltarmos que antes de 2011 havia apenas o empresário individual. Com o advento da 12.441, foi criada essa empresa individual de responsabilidade limitada. Ela é interessante, por quê? Porque, se você considerar do ponto de vista tributário, a EIRELI acaba sendo mais vantajosa do que, por exemplo, uma pessoa física receber valores, rendimentos a título de direito autoral e esses rendimentos serem tributados, por exemplo, pelo IR, que pode chegar a 27,5%, conforme a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente, uma tabela que a Receita Federal do Brasil disponibiliza no site deles, e que refere-se às faixas, aos valores correspondentes à porcentagem, à alíquota incidente do IR sobre esses valores. Então, com o advento da 12.441 de 2011, a EIRELI acabou facilitando a exploração desses direitos autorais por parte dos autores, das pessoas jurídicas.
A gente pode falar também que a Eireli, como diz o nome, ela tem uma responsabilidade limitada, ou seja, o patrimônio da pessoa física, que agora se constitui da Eireli, ele não é atingido. Há um limite e ele é bem ele é totalmente distinto do patrimônio da empresa. Então, é bem separado, o que é uma inovação e bem vantajoso para as pessoas que acabam explorando os direitos autorais. Também é interessante porque não há necessidade de haver um outro sócio para a constituição da Eireli. Pode ser constituída com apenas uma pessoa. E, como a gente vai falar um pouquinho mais à frente, há a possibilidade, se preenchidos todos os requisitos, da Eireli aderir, formular o pedido para ser incluída no regime do Simples Nacional. Algumas considerações eu vou fazer agora quando a gente fala da Eireli. Para você constituir uma Eireli, há necessidade de haver uma única pessoa natural que será detentora da totalidade do capital social. Também o capital social não pode ser inferior a 100 vezes o valor do salário mínimo vigente. A pessoa natural que constitui essa Eireli só pode figurar em uma Eireli. Não dá para ficar indiscriminadamente constituindo e figurando em outras Eirelis. Também a gente pode considerar aqui a Lei das Sociedades Limitadas, subsidiariamente, as regras previstas, né, para sociedades limitadas são aplicadas subsidiariamente às Eirelis. E o capital social deve ser devidamente integralizado para que elas se constituam de fato. E, além disso, há uma distinção. Se essas Eirelis elas vão explorar por exemplo, os direitos autorais, é necessário que ela seja registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. E é um ponto interessante que deve ser observado quando a Eireli é constituída. Agora a gente vai passar para o regime do Simples Nacional. Até vou deixar um pouquinho aqui as considerações que eu fiz, as características, enfim, da Eireli. E agora a gente vai passar para o Simples Nacional. Se uma sociedade está constituída sob a forma de uma Eireli, ela pode optar pelo Simples Nacional, se for microempresa e empresa de pequeno porte. Isso, claro, é diferenciado de acordo com a receita bruta auferida. Se for inferior a 360 mil, será uma microempresa, igual ou inferior a 360 mil. E se for uma empresa de pequeno porte, a receita bruta auferida em cada ano tem que ser superior a 360 ou igual e inferior a 3.600.000. Como a gente já destacou, a receita bruta é um dos fatores preponderantes e um dos requisitos para que a pessoa a pessoa jurídica sob a forma de Eireli formule o pedido de adesão ao Simples Nacional. Um outro ponto, a Eireli ela pode desenvolver atividade de produção cultural e artística, bem como produção cinematográfica e de artes cênicas. Não pode esbarrar em nenhuma vedação constante na Lei 123 de 2006. A opção, esse pedido de adesão, ele deve ser aceito
E os tributos, um dos benefícios é o recolhimento dos tributos de uma forma concisa. Até 8 tributos podem ser recolhidos sob a forma de uma guia, a guia DAS. Então, é algo que facilita, do ponto de vista financeiro, contábil, para o controle da própria empresa mesmo, o recolhimento desses tributos. Aí agora a gente passa para alguns exemplos da tributação sob o regime do Simples Nacional com relação à produção cultural e artística. Eu coloquei um exemplo para a gente observar as alíquotas dos possíveis tributos que poderiam incidir nesse tipo de atividade, nessa produção cultural e artística. E também coloquei, a título exemplificativo, também os tributos incidentes sobre a prestação de serviços de apresentação, execução de música, realização de shows, balé, danças, desfiles e outras formas de prestação desse tipo de serviço. Vocês podem observar, como eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, e também considerando o que foi dito, por exemplo, no lucro presumido, as alíquotas, que tem uma boa diferença. Se vocês observarem no primeiro exemplo, o total, 4,5% desse valor acaba resultando em R$ 675. E se você for aplicar, por exemplo, as alíquotas do presumido, são muito grandes e acabam sendo desvantajosas do ponto de vista tributário e financeiro para a empresa. A gente podia falar um pouquinho agora sobre a solicitação da opção pelo Simples Nacional. As empresas, tanto as microempresas como as empresas de pequeno porte, elas podem formular esse pedido. É um pedido que deve ser preenchido um formulário e entregue esse pedido para a formulação para a solicitação da opção pelo Simples Nacional, se elas desejarem, porque é facultativo, não é obrigatório. O contribuinte vai acompanhando ao longo do tempo a formalização, primeiro o deferimento desse pedido de adesão e depois a formalização da opção. E a gente vai passar agora para exatamente a vantagem comparando o Simples Nacional e o lucro presumido. Se é uma empresa prestadora de serviços, serviços de apresentação de show, como eu falei num slide anterior, a carga tributária acaba correspondendo a 6%, claro, né, do valor lá em cima do faturamento de 180 mil no ano e no mês de 15 mil. Já no lucro presumido, a gente vê que esse valor pula para 11,33%. Isso ainda tem alguns casos em que o ISS é recolhido de acordo com a legislação municipal e as contribuições previdenciárias patronais também são recolhidas. Então, do ponto de vista fiscal e do planejamento tributário, a gente nota que a opção pelo Simples Nacional é muito mais vantajosa do que a opção pelo lucro presumido. Claro, observados os requisitos, a condição da empresa e todos os dispositivos previstos em lei. A gente, falando agora de uma pessoa física, a gente pode falar do microempreendedor. O microempreendedor, ele também pode optar pelo Simples Nacional, como a gente vai falar a seguir. É uma forma simples também do empresário individual abrir essa MEI, só que ele tem que observar todos os requisitos dispostos na Lei 128 de 2008, preencher um formulário também, são vários requisitos que o empresário individual deve observar,
mas é algo bem simples para o microempreendedor fazer, e também é interessante para ele porque a carga tributária dele vai ser reduzida em muito se comparado aos rendimentos que ele vai obter como pessoa física. Ele também tem que apresentar alguns documentos, como o certificado da condição de microempreendedor individual, carnê de pagamento mensal, relatório mensal da receita bruta dele, que deve ter, a receita bruta deve corresponder até 60 mil reais, como a gente fala ali embaixo. O CIMEI, que é o sistema de recolhimento desses valores fixos mensais, que não se alteram pelo microempreendedor, ele pode englobar 3 impostos, na verdade 3 tributos: ISS, ICMS e a contribuição patronal previdenciária. Geralmente são esses valores que eu coloquei para vocês, de correspondente ao ISS e 39,40 correspondente à contribuição patronal. E nos casos em que houver incidência, hipótese de incidência do ICMS, o valor de R$ 5,00. E caso ele queira contratar um funcionário, ele deve pagar a título de FGTS 8% e 3% referente à Previdência Social. Quando a gente fala agora das pessoas físicas que oferem os valores decorrentes da exploração dos direitos autorais, a gente fala primeiro do imposto de renda. Como eu tinha falado para vocês, a Constituição, tanto da Eireli quanto o microempreendedor, do ponto de vista tributário, é mais vantajoso para a tributação e para a exploração desses direitos autorais. No tocante ao imposto de renda, o imposto de renda é de competência da União, e no artigo 45 do Regulamento do Imposto de Renda está previsto que são tributados os rendimentos do trabalho não assalariado, tais como os direitos autorais, de obras artísticas, didáticas, científicas, de toda a ordem. No artigo 49 desse mesmo regulamento, também estão previstos os rendimentos decorrentes do uso de exploração de películas cinematográficas ou de videotapes. E no artigo 52 também está previsto a tributação, né, desses rendimentos decorrentes do uso, fruição ou exploração dos direitos autorais. No que se refere ao imposto de renda, a gente tem o conceito da base de cálculo referente ao rendimento auferido, que essas pessoas físicas acabam recebendo. Que, como eu disse para vocês, tanto pode ser auferido da forma no lucro real, como no lucro presumido. Eu acabei pegando a tabela atualizada. Aqui é ano calendário 2014, gente. Desculpa o equívoco, foi um erro de digitação. Eu peguei a tabela no site da Receita Federal atual, no que se refere à base de cálculo e às alíquotas dos valores pagos que as pessoas físicas acabam auferindo. Então, vocês podem ver que se o valor for acima de 53 mil, incide a alíquota de 27,5%, então, comparado aos 2 regimes que eu acabei mostrando para vocês anteriores, tanto o microempreendedor quanto Eireli, acaba o imposto de renda sendo tributado com uma alíquota maior. Quando a gente fala dos direitos autorais, a gente também tem que falar sobre o ISS. Há uns anos atrás, até 2013, o STJ não tinha se posicionado de uma maneira uniforme ou
não definitiva, porque o entendimento do STJ e do STF sempre alteram e não há nenhuma segurança jurídica no que eles decidem hoje ou amanhã, mas em 2013 eles entenderam que não incidiria ISS sobre a cessão de direitos autorais, porque não há uma previsão na Lei 116 de 2003, no anexo dessa lei, para que fosse incidisse o ISS sobre esse tipo de cessão de direito autoral. Até coloquei o número do RESP aqui para a gente depois dar uma olhadinha. Isso. Agora, a gente, falando de uma maneira mais genérica, a gente pode falar da tributação das empresas que exploram essas atividades protegidas pela Lei de Direitos Autorais, como a gente já mencionou, o imposto de renda, possivelmente o ISS, dependendo da situação, aquela prestação de serviços de execução dos shows, etc. e tal, que é diferente da cessão de direitos autorais. São duas categorias distintas, por isso que sobre a cessão de direitos autorais não incide ISS e sobre esse tipo de prestação de serviço incide. Também a incidência da contribuição social sobre o lucro líquido. A incidência também do PIS e da COFINS, que são tributos também de competência da União, e tem como hipótese de incidência o faturamento mensal, que pode ser tanto sobre o sistema cumulativo como sobre o sistema não cumulativo, isso com as respectivas alíquotas. Quando a gente fala da COFINS no sistema cumulativo, a gente está falando de uma alíquota de 3% e do PIS de 0,65%, e da COFINS no sistema não cumulativo de 7,6% e do PIS 1,65%. A gente pode passar já para o outro slide, no qual a gente vai mencionar aquelas leis de incentivos culturais, fiscais, culturais, que o Brasil acabou instituindo. No âmbito federal, a gente tem a Lei Rouanet, que acaba descontando do IR devido ou do todo ou da parte dos valores despendidos em projetos culturais, seja em razão de doação ou patrocínio. É uma lei de 91, uma lei antiga até, mas regulamentada pelo decreto 5761 de 2006, que pode conceder dois tipos de benefícios, que no parágrafo 1º do artigo 18 dessa lei é permitido aos contribuintes, é facultado aos contribuintes a dedução do IR devido no valor integral dos dispêndios realizados naqueles projetos ou de artes cênicas, exposição de arte, doações de acervos, produção de obras cinematográficas. E o segundo benefício, que está previsto no artigo 26 dessa Lei Rouanet, também permite que os contribuintes deduzam o imposto de renda, mas não de uma forma integral, segue alguns percentuais, como, por exemplo, no caso de pessoa física, são 80% das doações e 60% dos patrocínios, e nos casos das pessoas jurídicas, tributadas sobre o lucro real, 40% das doações e 30% dos patrocínios. Há também uma outra lei que incentiva a cultura no país, que é a Lei de Audiovisual, regulamentada, instituída em 93, mas regulamentada só em 2007, até para mostrar um pouco essa
essa dificuldade que a cultura no país, os direitos culturais no país têm em serem considerados e ponderados, como o Dr. João mencionou no começo da palestra. E então é um pouco lenta a regulamentação, até a utilidade dessas leis que incentivam a cultura. E também a gente pode falar de uma outra forma de incentivo fiscal cultural, que é a aquisição das cotas dos FUNCINES, que são os fundos de financiamento da indústria cinematográfica nacional, criados por uma medida provisória em 2011, e há uma dedução também no imposto de renda para as pessoas jurídicas e para as pessoas físicas também. Esses recursos captados, eles devem ser aplicados exclusivamente em projetos aprovados previamente pela Ancine, e podem ser destinados tanto para projetos de produção de obras audiovisuais, construção, projetos de infraestrutura. Então é bem diversificada a utilização da arrecadação oriunda da aquisição das cotas dos FUNCINES. Agora eu vou exemplificar aqui no estado de São Paulo. Há outros projetos e incentivos fiscais em outros estados, como por exemplo o Rio de Janeiro, no âmbito estadual, para a produção artística, para desenvolver a produção artística do estado. A gente tem o programa de ação cultural aqui no estado de São Paulo, que já é um pouco antigo. Eu acabei não colocando a tabelinha para vocês, mas é progressiva a dedução do ICMS. Por exemplo, se o ICMS a recolher anual totaliza R$ 9.999, há a possibilidade de uma dedução de 3% do valor, que varia até 0,06% se o valor a título de ICMS a recolher corresponder a 2 bilhões. Então, é bem ampla essa tabela, e é um incentivo que o Estado concede para desenvolver a produção artística. E no município de São Paulo também é interessante a gente mencionar duas leis, uma muito recente e uma outra nem tanto, uma bem antiga, inclusive, que é a Lei Mendonça 10923 de 90, perdão, e a lei mais recente, que é a Lei 16.173 de 2005, que concede isenção de IPTU aos imóveis em que estão estabelecidos teatros e espaços culturais. Um ponto relevante que a gente tem para destacar em relação a essa lei, principalmente de 2015, é que ela foi elaborada pelo André Matarazzo, pelo José Américo, do PT, Ricardo Nunes, mas ela foi feita e faltaram alguns pontos que deveriam ter sido observados, algumas lacunas. Analisando bem a lei, tem algumas possibilidades um pouco difíceis há uma certa dificuldade em apurar, por exemplo, a isenção, quando ela deve ser proporcional à área do imóvel, desse imóvel onde está estabelecido o teatro, se ela vai ser proporcional, se a proporcionalidade da isenção é exatamente a área, corresponde à área que é utilizada pelo teatro nesse imóvel.
E também um outro ponto que a gente acabou levantando ao analisar a lei é que há duas possibilidades que acabam sendo condicionantes para que a lei entre em vigor, ou seja, melhor, seja aplicada. Até o Dr. João estava discutindo comigo recentemente, que ele formulou um parecer e elaborou um parecer, e até se ele puder falar um pouquinho mais sobre essa lei. Eu tentei ser um pouco rápida, porque a gente não tem muito tempo para falar e abordar um pouquinho de cada tema. Eu disponibilizo o meu e-mail, a apresentação para vocês, com um dígito, um númerozinho mais errado ali, mas eu conserto. E se vocês tiverem qualquer dúvida e eu puder ajudá-los, eu estou à disposição no meu e-mail. Acabei passando meu e-mail pessoal para vocês e agradeço muito pela presença de vocês. Muito obrigada.